Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Esporte Clube do Recife, que encerrou hoje os preparativos visando a decisão de amanhã, segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, duelo contra o Santa Cruz no estádio do Arruda. Agora há pouco você falou com o nosso Raul Alves muito sobre o Santa, agora a gente vai detalhar o Sport, que, como eu previa, Ed, deve ter, aqui eu coloco deve, tá? Pela minha aposta, uma mudança só na equipe. E você lembra que eu falei que a mudança poderia acontecer, que o rodízio já estava minguando, e que eu disse que provavelmente se a mudança acontecer vai ser no ataque ou nas laterais? Sim. A mudança que eu acredito que possa acontecer é na lateral esquerda, saindo Dalbert e entrando o Igor Cariús. Então, a gente imagina o time, eu imagino, na verdade, o time do Sport. O resto seria o mesmo time. Isso, eu fico imaginando o time do Sport com Kaique França, Hereda, João Silva, Chico, Cariús, Rivera, Sérgio Oliveira, Lucas Lima. Eu tô aqui falando, tô escrevendo também. Lucas Lima, Carlos Alberto, Lene Lobato e Paciência. A questão do Carlos Alberto, não acho que o Carlos Alberto foi bem no primeiro jogo da semifinal. Eu acho que ele tá devendo ainda, né? Não acho que ele foi bem. Não acho que ele foi bem. Então, acredito que pode ser substituído também, alguma peça pode aparecer no setor ofensivo no lugar dele. Mas imagino um time do Sport com a formatação como essa para o jogo de amanhã, para a decisão de amanhã contra o Santa Cruz, lembrando que o Sport tem a vantagem por ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 2-0. Eu também imaginava que fosse o mesmo time, e talvez já ali pensando nessa mudança, agora eu não teria tirado não o Dalbert, porque nessa temporada eu não vi ainda uma grande exibição do Cariús. Eu não tiraria o Dalbert não, acho que o Dalbert tá com um feijãozinho com arroz ali bem aplicado, e o Cariús, na minha opinião, não repetiu as boas atuações da temporada passada. Então eu não mudaria nada, eu entraria com o mesmo time, mas é uma mudança que vem sendo feita já há muito tempo. Agora você tem razão, né? Desde a partida anterior que o rodízio caiu assustadoramente e não tinha mais como permanecer na mesma média, né? Vem minguando, né, Ed? Porque a gente já viu, o Sport já teve tempo suficiente para rodar todos esses atletas, pra gente saber, né? Exato, pra gente saber qual o nível que os atletas estão apresentando, pra gente conhecer a característica desses atletas dentro de campo, não só nós como imprensa, mas o torcedor e principalmente a comissão técnica. Então é natural que a partir de agora a gente comece a entender quem são os titulares pela minutagem, né? Quais são os atletas que vão ter mais minutos em campo em 2025. E aí, naturalmente, os que tiverem mais minutos são as peças mais importantes. Todo elenco tem ali um time de rotação ali de 15 ou 16 atletas que são os mais utilizados. Então, a partir de agora, o Sport vai começar a dar sequência a alguns nomes que, de fato, se apresentaram bem nesse começo de temporada. E entre a consolidação de alguns setores que a gente observa no Esporte Clube do Recife, as mais importantes para mim foram na defesa, a dupla João Silva e Chico, e os dois cabeças de área, né? Que realmente o Sport vinha com esse problema desde a temporada passada. O Rivera e o Sérgio Oliveira me parece que dão o tom que o Sport estava precisando. Perfeito. E assim, é bom a gente colocar também que o Sport ainda tem mais opções para essa cabeça de área, né? Sim. Você tem o Domingues, que pode fazer a função. Você tem o Zé Lucas, quando voltar da seleção sub-17. Você tem o Duqueiroz, que ainda não estreou com a camisa do Sport. Então, existem algumas peças. Tem aquele detalhe, né? Se eles continuarem na ascensão que estão apresentando, vai ser difícil alguém entrar ali. Vai ser difícil. Agora é o seguinte... O Rivera, principalmente, está jogando muita bola. Eu acho que a posição do Rivera é quase que incontestável a essa altura, certo? E o Sérgio Oliveira é um cara de fino trato com a bola, né, gente? Se esse cara acertar uma boa partida do começo ao fim, é difícil também tirá-lo do time. A questão é... O Sport daqui a pouco vai começar a enfrentar adversários de um nível técnico muito superior. Claro, que vão exigir muito mais. E aí? O Sport entra com esse meio campo mais leve, mais técnico, ou tenta colocar um meio campo mais pegador, mais físico? Eu não vejo dificuldade nisso, não. Pensando no futuro, né? Eu não vejo dificuldade nisso, não. Eu acho que o futebol brasileiro, né, que caiu tanto em termos gerais, ele ficou tão apegado a essa história de dois volantes pegadores, que é muito difícil, diferentemente do que a gente vê na Europa, você ter no futebol brasileiro dois jogadores técnicos na cabeça de área, ou pelo menos para sair
dando a arrancada ali das primeiras jogadas do time. Então eu vejo com naturalidade, se eles continuarem bem, até porque o Sérgio Oliveira me parece ser um cara que volta bem também para marcar. O Rivera é um grande marcador. Então eu acho que a gente precisa ter 2 jogadores com boa saída de bola, e se estiverem bem, como estão mostrando aí nessa ascensão atual, eu acho natural que permaneçam mesmo contra os pesos pesados do futebol brasileiro. Pode acontecer, Ed. É porque quando a gente imagina o Sport enfrentando o Palmeiras, um São Paulo, Corinthians, um Flamengo, a gente imagina o Sport mais precavido. Não vai ser o Sport que vai propor. Por exemplo, sem querer comparar, um exemplo atual, Flamengo. Flamengo tem ali no meio de campo um cara chamado Dela Cruz, que sai pro jogo pra caramba. Não tô comparando. Gerson. Então é um meio de campo. É um meio de campo técnico. O Flamengo não tem aquela preocupação de ter. Eu sei, Ed, mas o que eu tô colocando é o seguinte: o Flamengo tem muita qualidade e muito elenco pra botar a bola no chão e propor. O Sport, quando enfrentar um Flamengo, vai fazer a mesma coisa? Vai jogar de igual pra igual? Não é jogar de igual para igual, mas eu acho que o fato de você estar com jogadores das características de um Rivera e de um Sérgio Oliveira não significa que você não possa ser também um time pegador. Não pode, mas assim... O Rivera ficaria sobrecarregado, claramente. Eu concordo com você, porque isso dá até uma temeridade, né? Um Flamengo, um Palmeiras, etc e tal. Mas eu vou te contar, a gente tem que voltar a se acostumar no futebol brasileiro com jogadores técnicos no meio de campo, gente. Mas o fato de você ter um jogador leve, um jogador marcador, não quer dizer que ele não é técnico. Mas vamos tirar pelo Rivera? O próprio Rivera. Você tem razão, e deveria ser assim. Mas tem muitos treinadores que botaram na cabeça que tem que ter 2 volantes brucutus. Você sabe que tem muito treinador que pensa isso. Mas vamos lá, o Rivera. O Rivera é um cara que tem uma porcentagem de recuperação de posse de bola absurda. Não, e interceptação, desarme. É brincadeira. E é um cara extremamente técnico. Bola longa, bola curta, construção de jogo. É isso que eu tô dizendo. Então, esse é o ponto que eu quero colocar. Quando eu falo de um meio-campo mais precavido, mais marcador, eu não tô falando de um meio-campo com 2 volantes cabeça da burra, não. Eu tô falando de um meio-campo com 2 volantes que tenham maior capacidade de marcação, de desarme, de ocupação de espaço. Mas eu tô reforçando isso, Antônio, porque ficou tão comum no futebol brasileiro a gente ter a obrigação de ter sempre 2 volantes, até na seleção brasileira, cara. Os caras que dirigiram a seleção brasileira ultimamente, principalmente Tite, tinha que ter 2 brucutus ali na frente, é impressionante. Então o futebol brasileiro, que era mestre no meio de campo, né, sempre teve grandes meias, sempre o futebol fluía ali a partir do meio de campo. A gente começou a perder seleção isso. Com brucutu? Casemiro não é brucutu não, Edson. Não, Casemiro não, mas você tinha que botar sempre 2 volantes, abrir a mão às vezes de botar um jogador mais ofensivo. Tite cansou de fazer isso, cara. Tite cansou de privilegiar jogadores mais marcadores ali no meio do que botar o time mais pra frente. Eu tô falando nisso. Não tô falando brucutu na verdadeira acepção da palavra na seleção brasileira, claro que não. Mas o apego a jogadores mais marcadores, eu acho que a gente tem que sair um pouquinho disso. Se bem que eu não sou radical com isso não. Tem partida que você vai precisar mesmo de 2 grandes marcadores lá atrás. Eu discordo muito, minha visão é muito diferente, inclusive nessa questão da seleção, mas enfim, o papo é o esporte. O que eu penso nesses jogos em que o Sport vai enfrentar Flamengo, Palmeiras, esses times maiores, porque é o seguinte, qual é a lógica da coisa? O Pepa chega no Sport no meio do ano passado, com a missão de fazer o Sport subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. No contexto da chegada do Pepa até agora, o Sport, em 90% dos casos, enfrentou equipes em que o Sport era superior. O Sport, contra adversários da Série B do ano passado, era o time que tinha o dever de propor jogo, de botar a bola no chão, de atuar no campo do adversário, de pressionar, de buscar o gol. No começo desse ano, a maioria dos adversários... Porque o ano passado você não tinha os pesos pesados de campeonatos anteriores. Nesse ano, a maioria dos adversários, com exceção de clássicos e do jogo contra o Fortaleza, mesma situação. O Sport era o time favorito do confronto, o time que tinha que botar a bola no chão e propor jogo. A partir da Série A, o contexto que o Sport do Pepa vai enfrentar é totalmente diferente. Muito diferente, porque na maioria das 38 rodadas, o Sport vai entrar em campo sendo a zebra, sendo o time que vai ser o franco atirador da partida. Então isso muda bastante, né? Isso claro que pesa, tá? É lógico que isso não vai fazer o Sport um time que vai se acovardar, nada do tipo, mas é diferente, o contexto de jogo é totalmente diferente. Eu fico feliz porque eu tô vendo hoje as principais equipes brasileiras optarem por jogadores desse nível, desse tipo, que são jogadores que o Sport está tentando formar no seu meio de campo.
Você pega um Fluminense, para não falar de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, você pega um Fluminense que é um time um pouco abaixo de Flamengo e de Palmeiras, você tem um meio de campo altamente técnico no time do Fluminense. Se você vai para um São Paulo, que é um time que tem altos e baixos, você também tem um meio de campo altamente técnico. Então eu estou vendo a cabeça dos treinadores se abrirem e acho que o que está colaborando com isso são os treinadores estrangeiros que estão aí. Não é que todo treinador estrangeiro seja a sétima maravilha do mundo, não. Tem muito treinador ruim. Mas aqueles que estão reabrindo o futebol brasileiro para a ofensividade no meio de campo, são verdadeiramente estrangeiros. E não faltam brasileiros também com esse pensamento. Então estou gostando que essa mudança está acontecendo e acho que o esporte pode progredir nesse aspecto. Agora, vai ter partida que vai exigir realmente que você tenha uma pegada maior no meio de campo, uma marcação maior. Mas veja esse meio de campo do esporte ganhando muito terreno e numa ascensão muito boa para a torcida rubro-negra. Pois é, enfim, o Sport tem muita margem de evolução e para esse jogo contra o Santa Cruz eu imagino que de fato vai existir uma sequência da equipe titular. E com esses jogadores mesmo, eu acho que o Sport tem que dar sequência a esses atletas, até porque em nível técnico a gente sabe, com todo respeito, aqui a gente não tá colocando favoritismo, nem dizendo o que vai acontecer amanhã, nada. Mas todo mundo sabe, todo torcedor em sã consciência sabe que o Sport, por ter mais investimento, dispõe o Sport dispõe de atletas que no papel estão no nível superior. Isso quer dizer que vai ganhar o jogo? Não. A disparidade, tanto técnica como financeira, é muito grande. Muito grande. Não tem como esconder isso. Isso aí todo mundo sabe, né? Enfim, no meu ponto de vista, na minha aposta, pode ser o time do Sport amanhã para o confronto contra o Santa. Antes da gente falar um pouco mais sobre como o Sport pode entrar em campo, debater essa questão da mentalidade, da postura, que inclusive a gente já estava debatendo um pouco fora do ar, vamos escutar o Igor Cariús, lateral esquerdo, rubro-negro, que tem uma peculiaridade. Esses atletas como Igor Cariús, Chico, o próprio Kaique França, que já tá na segunda temporada com o Sport, vou até citar um nome que chegou esse ano, mas que entende o contexto da rivalidade de Pernambuco, que é o Hereda, por ter muito tempo de Clube Náutico Capibaribe. Esses atletas, principalmente com os estrangeiros, eles, pelo que eu tô percebendo, conversando com as pessoas no dia a dia, eles estão assumindo a responsabilidade de trazer um pouco do que é a rivalidade aqui em Pernambuco, do clima da rivalidade aqui no Brasil, em campeonatos estaduais. Então o Igor Cariús conversou hoje com a imprensa, com a assessoria de comunicação do Sport, uma entrevista que foi cedida para a imprensa, e ele falou um pouco sobre o foco, a mentalidade do time durante essa semana de treinamentos. O grupo foco total, a gente sabemos que vamos para um grande jogo, a gente sabemos que amanhã é uma guerra, a gente bem concentrado, sabemos que clássico é isso, é um foco total. E é isso, é saber que a gente não vai enfrentar um jogo fácil, é saber que a gente vamos para lá para uma guerra e a gente passamos muito essa semana, sempre passando para alguns atletas que sabemos a importância desse jogo, a importância do que é esse clássico aqui para a gente, para o clube, para o nosso torcedor. A gente bem focado, bem concentrado para a gente ir em busca lá da vitória, para a gente vencer o jogo e sair também para a classificação para a grande final do campeonato. Igor Cariús com a gente aqui no Bola Rolando. E aí, Ed? Um grande amigo meu está perguntando aqui o que é que tá vendo com o Barleta que não está jogando. Então, eu ia chegar nesse ponto. Vamos lá adiantar esse assunto então. 2 desfalques confirmados. Atencio e Titi Ortiz não jogam, já esperado que eles não fossem jogar, porque o prazo de recuperação deles era de cerca de até 20 dias, então contemplava esse jogo da semifinal. O Barleta, aliás, o Titi Ortiz tem uma lesão muscular na panturrilha, é uma região muito sensível para se tratar para um atleta. E o Atencio teve uma fratura no dedo mindinho do pé. Pra você ter ideia, nos primeiros dias pós-lesão, o Atencio não conseguia nem colocar a chuteira. Então, de fato, são lesões que demoram um pouco mais, não tanto, mas um pouco mais. E eles não devem jogar amanhã, não devem nem ser relacionados. Barleta é dúvida. Eu não vou vetar o Barleta do jogo, não vou dizer que ele tá fora. Mas a gente... Pela informação que a gente apurou durante a semana, no dia de hoje, o Barleta segue como dúvida. Se eu fosse apostaria que ele não vai ser relacionado para o jogo. E aí com a mesma situação das últimas partidas, né? O incômodo no joelho esquerdo. Pelo menos é o que o Sport vem colocando nas últimas partidas em relação ao Barleta. Esse amigo aqui está dizendo que tomou conhecimento que o Sport teria recebido uma boa proposta para vendê-lo. Há alguma coisa nesse sentido? É o seguinte, mais ou menos um mês atrás surgiu uma informação de que o futebol mexicano estava de olho no Barleta. A gente foi apurar essa informação
e é uma informação que acabou não correspondendo com o que as nossas fontes tinham de notícia também. Não bateu, né? Não houve nada confirmado a respeito de uma proposta oficial pelo Christian Barletta. Nesse momento, Ed, a única janela, a janela está aberta no Brasil, tá? É bom a gente ressaltar isso. Uma janela foi aberta no último dia 10 e vai até o dia 11 de abril, mas para transferências nacionais, tá? Não envolve transferência internacional. Eu vou apurar essa notícia de que se há uma negociação de fato pelo Christian Barletta, mas se sim, é uma transferência nacional, é um clube brasileiro que estaria de olho e disposto a comprar o Christian Barletta do Sport, que tem um contrato longo com o Sport Clube do Recife. Mas a informação que a gente tem é que ele segue com incômodo no joelho, tá? Segue com incômodo no joelho. O que mais? A respeito da postura do time, eu acredito que o Sport não vai sentar em cima da vantagem. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar. Mas, ao mesmo tempo, é um time que, pela fala dos jogadores, pelo discurso do Pepa pós-jogo contra o Santa Cruz, pelo menos promete entrar em campo com intensidade, disposto a vencer a partida, não somente empatar ou até mesmo se satisfazer com a derrota por um gol de diferença. E não justificaria, em plena decisão, o Sport entrar capengando, cambaleante. Ele tem que entrar focado, buscando o título, pegador e competitivo. É isso que se espera. O mínimo que se espera do Sport é isso, né? Exatamente. A exemplo do que aconteceu na partida anterior. O que aconteceu na partida anterior foi o inverso, né? Enquanto Santa Cruz foi um time muito morno, muito parado, cheio de imobilismo, o time do Sport não, foi pegador, foi pra cima. Realmente foi muito melhor do que o Santa Cruz ao longo de toda a partida. Então o que se espera é um jogo bem competitivo, um jogo bem movimentado, com o Santa Cruz precisando fazer gols e o Sport na sua característica ofensiva natural e em ascensão. Espero realmente uma grande partida e que os dois cumpram competentemente com o seu papel dentro do campo.